vocês? Bom, estamos aqui novamente com esse alto astral na Faculdade Realiza para mais uma aulinha de Direito Administrativo. Meu nome é Larissa Nani e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje teremos mais uma matéria lá prevista no nosso edital, uma matéria prevista nas nossas emendas de Direito Administrativo. Então vamos juntos, vamos com vontade, com coragem para vencer mais esse obstáculo. Vamos lá? Que é o assunto de hoje? Controle administrativo. O que é controle administrativo, gente? Olha só, a atividade exercida pela administração pública, ela é uma atividade essencial até para a organização de uma sociedade, para a organização de uma coletividade. Como nós vimos em outras unidades, a administração pública, ela pratica o quê? Ato administrativo, que é aquela manifestação unilateral de vontade da administração pública. É como a administração pública vai praticar a sua atividade através dos seus agentes públicos, que também já vimos nas outras unidades. Então aqui a gente vai entender que esse ato administrativo que é necessário para esse mecanismo da administração pública, ele é um ato que pode sofrer e sofre um controle, tanto preventivo como um controle posterior. E quem é que faz esse controle? Bom, primeiro vamos relembrar uma parte de suma importância, que é a divisão entre os poderes, a tripartição entre os poderes. Sabemos que existem três poderes essenciais, que são legislativo, executivo e judiciário. Pela própria disposição do artigo 2º da Constituição Federal, esses poderes eles são independentes e são harmônicos entre si. Ok, professora, isso eu lembro, mas o que tem a ver o controle sobre isso? Tudo a ver. Cada um desses poderes, eles manifestam também a sua vontade quando eles atuam, quando eles praticam um ato administrativo. Cada um desses poderes faz o seu controle interno desses atos, mas também alguns desses poderes saem dessa caixinha do seu controle e vai atuar no controle dos outros poderes, mas prestando atenção para que não haja o quê? Uma invasão de competência entre esses poderes. O controle é isso, minha gente. O controle é essa observação se esse ato administrativo está ok, se esse ato administrativo está dentro das normas, se está dentro da lei. Outro princípio importante aqui para o que existe esse controle é o princípio da legalidade. Se este controle vai ser exercido, tem que ter uma lei prevendo isso. Não pode haver o quê? Invasão de competência. Então, esse controle é um controle necessário. Bom, queria dizer que essa matéria não é um tema que as bancas costumam cair. Não, a banca não cai, né? O que cai é na sua prova. Não é um tema que a banca costuma cobrar de você em uma prova, porém ele não deixa de ser importante. Até porque o conteúdo é um só, então você precisa entender a parte de controle, até para entender como que funciona aqui a administração pública. Vamos a um conceitinho desse controle administrativo. Vamos lá, olhinho na tela, para vocês seguirem aqui comigo. É a atividade de fiscalização e correção que os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário exercem sobre a atuação administrativa, com o objetivo e a obediência de observância da ordem jurídica vigente. Foi o que eu falei, só que numas palavras técnicas. Aqui temos os três poderes, a tripartição dos poderes. Temos também a observância às normas vigentes, que é o princípio tão importante, o princípio expresso no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. E também temos aqui outra informação importante, que é a atuação administrativa. Professora, como que existe essa atuação administrativa? Através dos atos administrativos, manifestação unilateral de vontade da administração pública. Por que você está repetindo isso? Porque é importante entrar como um mantra na sua cabeça. Eu já vi exército de questões tratando do conceito de ato administrativo. Por isso que quando dá, eu falo mesmo, eu fico repetindo aqui para entrar na cabeça de vocês. Qual que é a classificação aqui deste controle? Tem várias classificações. A primeira que vamos ver é quanto ao órgão que realiza. Qual é o órgão que vai efetuar esse controle? Bom, temos o órgão administrativo, temos o órgão legislativo e temos o órgão judicial. O órgão administrativo aqui é o executivo, porque a função típica
do executivo é administrar. Professor, eu não lembro o que é função típica. Típica é aquilo inerente daquele órgão, inerente daquele poder. Como temos lá no Poder Judiciário uma função típica de quê? Julgar. Temos no Legislativo uma função típica de legislar, temos também aqui dentro da administração, ou seja, no Poder Executivo, administrando o poder de administrar. Isso não quer dizer que esses poderes são absolutos, não, não. A gente já aprendeu que esses poderes, eles são inerentes àquele poder, àquela tripartição de poder, porém não é absoluto. Quer dizer que existe um poder típico, mas de outra forma existe também o exercício por esse poder de uma forma atípica. Vou dar um exemplo para vocês. Poder Executivo, ele administra. Mas quando é que dentro do Poder Executivo ele vai legislar? Sim, tem como? Tem como. O presidente da República, ele faz medida provisória. Isso é um ato do Legislativo, dentro do Poder Executivo. Que loucura, professora, que loucura. Não fique louco. Entenda, esses poderes, eles têm funções inerentes a eles. Mas até pelo próprio equilíbrio, tripartição dos poderes, ele pode sim exercer esse poder de maneira atípica. Tá? Mas tudo a gente já viu lá no comecinho das aulas de direito administrativo e você também vê isso dentro da matéria de direito constitucional. Mas tá na dúvida, vai lá no artigo 2º da Constituição Federal que fala desses poderes, tá certo? Então já entendemos que esse controle ele é efetuado lá dentro do quê? Do administrativo, do legislativo e também do judiciário. Bola pra frente aqui. Qual é o momento que eu vou controlar o quê? Esses atos. Bom, existe um momento prévio e existe um momento posterior. Prévio, gente, é tudo que é anterior, antes, controle prévio, anterior. Seria um controle antes mesmo desse ato manifestar alguma coisa ali. E o controle posterior é um controle que depois do ato tá lá na praça, fazendo efeito, produzindo efeito. Então, esse controle é após, posterior. Prévio, anterior, e posterior é o depois do ato administrativo. Então, vamos lá. Aonde está isso na Constituição Federal? Tá na Constituição? Lógico que tá. Lei é fonte formal do direito administrativo. Constituição Federal é fonte primária do direito administrativo. Então, geralmente está numa lei, porque tem que seguir o princípio da legalidade. Então, vamos lá. Classificação quanto ao momento prévio. Olho na tela para a gente acompanhar o conceito, para vocês entenderem que é importante vocês saberem as palavras técnicas da doutrina. Exigência na Constituição de autorização ou aprovação prévia pelo Congresso Nacional ou de uma de suas casas em determinados atos do Poder Executivo. Tem, então, controle lá do ato do Poder Executivo pelo Congresso Nacional? Tem. E também tem lá do Poder Executivo sobre o Congresso Nacional? Tem. Sanção e veto presidencial é um deles, é um exemplo deles. Aonde que está isso, professora? Lá no artigo 49 da Constituição Federal, temos vários exemplos de controle prévio, certo? Controle concomitante. Concomitante é o que acompanha o ato no mesmo momento que está fazendo o ato. Geralmente, o próprio poder já faz um controle concomitante. Quando ele está praticando aquele ato, ele já vai verificar se aquele ato está de acordo com a lei, se quem está exercendo aquele ato tem competência para tanto. Vimos todos os elementos, todos os requisitos de um ato administrativo. Não é simplesmente ir lá manifestar a sua vontade unilateral. Ele tem que respeitar os elementos contidos naquele ato administrativo, porque senão esse ato ele pode o quê? Ser anulado. Ele vai lá não sofrer, ele é extinto, certo? Acompanhe então a atuação da administração. Um exemplo, um orçamento por uma auditoria. Está lá praticando uma auditoria, lá aquele poder faz uma auditoria, controle concomitante. Tem erro na auditoria? Pode haver até um controle posterior, uma sanção por parte até do Poder Judiciário. No caso de fugir da lei, vai lá para o Poder Judiciário. O Judiciário sempre aprecia o quê? A legalidade daquele ato, certo? E por fim, o posterior, rever os atos já praticados. Há atos que já produziram efeitos, há atos que estão produzindo efeitos. Eles vão o quê? Sofrer um controle posterior. Quanto ao aspecto, temos aqui o controle de legitimidade ou controle de legalidade. Qual é esse controle? Vamos seguir aqui no conceito. Esse controle faz com que a verificação do ato com o ordenamento jurídico. Você vai pegar esse ato e vai verificar se tem alguma coisa ali que deu o quê? Que deu uma chancela para a prática daquele ato. Se aquele ato está de acordo com a lei, se aquele ato é legítimo, se aquele ato ele é legal, ele está dentro da lei. Temos que levar a sério o princípio da legalidade. A administração só pode agir
quando existe uma lei embasando aquela atitude da administração. Ao contrário de nós, particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, a gente pode agir. Na administração, não. Ela só pode agir quando tem lei autorizando para ela agir. Até fazer uma compra, gente. A administração só consegue fazer uma compra se tem uma lei autorizando. E tem lei autorizando? Tem sim, a Lei 8666, que teremos aula sobre isso. A Lei 8666 autoriza o quê? A administração fazer compras. E aí ela tem que seguir o que está na lei, quanto a valores, qual a modalidade de licitação. Tudo isso dá o quê? Um carimbo de que aquilo está dentro da lei. Então aqui temos esse controle, esse aspecto de legitimidade, de legalidade. Pode ser exercido pela própria administração ou lá pelo Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Quando eu digo própria administração, é dentro do Poder Executivo, porque a função típica dele é administrar, não esqueça disso, certo? Aqui um exemplo é o exame que o TCU faz para admissão de um certo pessoal. Às vezes existem pessoas que têm que passar pelo controle do TCU. Professor, eu não sei o que é TCU, Tribunal de Contas da União. Não é aquele palavrão que vocês estão pensando, é TCU, Tribunal de Contas da União. Então ele faz a chancela da contratação de algum tipo de pessoa, de algum tipo de cargo. Tudo isso está previsto na Constituição Federal, certo? Controle quanto ao aspecto político ou de mérito. Este controle, neste aspecto político, ele sofre o quê? Geralmente, ele exerce lá do Poder Legislativo em cima dos atos da administração pública. Vamos olhar esse conceito aqui doutrinário. Como regra, compete ao próprio poder, compete ao próprio poder. Que poder, gente? Vou pegar a canetinha aqui. Geralmente o executivo, porque cabe a tarefa do executivo o quê? Administrar. Isso não quer dizer que não exista nos outros poderes, mas de forma atípica. A regra aqui, a tripartição desse poder, é que cada um tem essa função típica. Então acontece dentro deste poder. A doutrina denomina controle político ou controle que o Poder Legislativo exerce sobre a administração, como exemplo da apreciação pelo Senado Federal dos nomes escolhidos pelos diretores da Bacen, do Banco Central. Gente, o que acontece aqui? Vocês percebem da leitura da Constituição Federal, e leiam, tá? Principalmente esses artigos que a gente faz menção aqui na aula, mas tente ler toda a Constituição que está lá no seu edital. Então, aqui que acontece? Vocês vão perceber que muitos cargos, eles passam pela análise ou até a sabatina no Senado Federal. Isso é um certo controle que se exerce. Sim, por quê? Porque é necessário para que se evite de que uma pessoa que vai lá exercer um cargo, às vezes, de muita importância, um cargo muito técnico, seja o quê? Seja apenas por um poder nomeado. Então, até um poder, que geralmente é o chefe do Poder Executivo, que tem esse poder de nomear, mas tem que passar pelo aval, pelo crivo do outro poder, tá? Em alguns aspectos, eles podem até fazer uma sabatina, como acontece em alguns cargos, certo? Hierárquico. O que te remete a hierárquico? Gente, primeiro, nós vimos que controle hierárquico, a gente já viu o que é controle hierárquico. Geralmente tem quem está interno dentro daquele órgão. Como eu disse, na descentralização, você cria uma entidade nova. Geralmente não existe aqui um controle hierárquico, não existe, é um controle de finalidade. Nós vimos isso lá em divisão de administração indireta, administração direta. O controle aqui hierárquico, ele é exercido internamente. Por quê? Porque tem que ter hierarquia. Como é que você vai exercer um controle hierárquico sobre uma entidade em que você não tem hierarquia? Então, geralmente, o controle hierárquico é interno, sobre os meus órgãos. Relembrando, descentralização, você cria entidades que possuem personalidade jurídica. Desconcentração, você cria órgão não tem personalidade jurídica. Órgão é mero centro de competência. Então, aqui que há um controle hierárquico. Quando existe uma hierarquia, é óbvio. Então, eu não posso exercer um controle hierárquico onde eu não possuo hierarquia. Se eu sou administração direta, União, vou lá e crio uma administração indireta, autarquia federal, por exemplo, o IBAMA. Eu posso exercer um controle de hierarquia? Não, existe um controle finalístico, que é respeitar o fim para que ele foi criado. O IBAMA, ele foi criado para respeitar lá o artigo 225 da Constituição, embora tenha sido criado antes da Constituição de 1988. Aqui, ele foi criado para fiscalizar, cuidar do meio ambiente. Ele vai lá e cuida do consumidor, que tem outra entidade para isso. Ele não está respeitando o fim, a finalidade para a qual ele foi criado,
certo? Então, esse controle hierárquico eu só exerço internamente, dentro daqui da minha competência, onde eu tenho hierarquia, e não sobre outras entidades pela qual eu não tenho hierarquia, tá? Presente no Poder Executivo. Se você perceber, no Poder Executivo temos vários órgãos, temos vários locais de divisão de competência interna, uma secretaria, um ministério, tudo isso é divisão de competência, tudo isso dá para fazer um controle de hierarquia, certo? Finalístico, tutela ou supervisão ministerial. Tem todos o mesmo nome. O que acontece? Algumas doutrinas, elas fazem divisão diferente. Por isso que às vezes a professora coloca essas barrinhas, porque cada doutrina, ela faz uma menção que é a mesma coisa, tá? É a administração direta sobre a indireta. É o que eu acabei de falar. O que eu falei? Dei spoiler ali. Eu falei que não existe um controle de hierarquia numa administração direta sobre a indireta, certo? Porque a administração direta, ela cria uma entidade que tem personalidade jurídica. Então, não há um controle hierárquico. Mas e daí? Não vai ter controle nenhum. Calma, calma, tem controle sim. Mas aqui o chamado é controle de finalidade. É o fim para qual ele foi criado. E não controle de hierarquia. É apenas uma supervisão, certo? Não tem hierarquia. Então, é esse controle que existe aqui. Controle interno, quanto ao âmbito ou à origem. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse controle interno e o que diz a doutrina sobre esse controle interno. É o controle que cada um dos poderes exerce sobre os seus próprios atos administrativos, seus atos, ou seja, aquele exercido dentro de um mesmo poder. Eu vou fazer uma licitação dentro do poder judiciário. Ele tem a função típica de julgar. Este ato de licitação é um ato que não é uma função típica dele. Pode sofrer um controle? Pode sim. Um concurso público que vai abrir lá dentro do judiciário, pode sofrer um controle? Pode sim. Então, dentro desses poderes, dos 3 poderes, existe esse controle interno. Interno quer dizer o mesmo poder que praticou aquele ato vai fazer análise daquele ato administrativo. Ele mesmo tem esse poder. Controle externo. O que te remete a controle externo? Fora. Então, cada um desses poderes, respeitando a tripartição de competência, respeitando o equilíbrio entre os poderes para qual foi criado, né? Esse freio, esse mecanismo de freios e contrapesos, idealizado por Montesquieu, colocado dentro do direito constitucional e respeitado aqui no direito administrativo, tudo isso tem que ser respeitado. Porém, isso não quer dizer que não haja um controle. Existe sim o respeito a cada função daqueles poderes, mas aqui não quer dizer ausência de controle. Existe esse controle externo. Então, é aquele exercido por um poder sobre os demais. Um poder sobre o outro. Controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Geralmente, quando envolve dinheiro público, quando envolve dinheiro público, tem esse papel primordial auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Tem prazo para entrega de despesas, tem prazo para entrega de você ir lá e manifestar o que foi gasto dentro da administração pública. E se você não responde, você vai lá para incidência, às vezes, de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, porque o dinheiro não é seu. A res é pública. O dinheiro não é de quem está administrando. O dinheiro não é do juiz, o dinheiro não é do chefe do executivo. Então, ele precisa prestar contas disso. Prestando contas disso, existe também esse controle externo, certo? Aqui, gente, temos vários tipos de atos manifestados pela administração pública que também são controles administrativos. Veremos alguns deles e depois nós faremos exercícios sobre isso, certo? Vamos lá. Quais são as modalidades? Representação. A representação denuncia uma irregularidade exercida. Então, tem uma representação que você vai fazer uma denúncia de uma irregularidade. Temos a reclamação administrativa. O cidadão lá na defesa dos seus direitos, ele vai lá e representa, faz essa reclamação administrativa perante o poder para o quê? Tá resguardado qualquer coisa em face da ilegalidade. Lembrando que este dinheiro também é do povo. A res aqui é pública. Por que eu bato nessa tecla? Porque vocês precisam entender que a administração ela só precisa prestar conta porque o dinheiro não é dela. Se eu pego aqui o meu álcool em gel e eu quero vender para alguém, qualquer coisa assim, eu
posso. Isso aqui é meu, é minha propriedade. Mas a partir do momento que eu sou tutora, por exemplo, de um mouse que não é meu, da Realiza, da Faculdade Realiza, eu tenho que prestar contas. Então a lógica é essa. A administração pública precisa prestar contas. É por isso que a gente percebe várias análises de controle. Por quê? Porque eu preciso prestar conta daquilo que não é meu. Então, você como cidadão pode o quê? Fazer uma reclamação administrativa. Pedido de reconsideração. Aquele cidadão que teve uma medida tomada contra ele, ele pode ter algum recurso para isso? Tem até o recurso administrativo, mas antes mesmo de entrar com o recurso, eu posso fazer um pedido que reconsidere aquela decisão dentro da administração pública. Isso também é um certo tipo de controle lá. Vejamos que isso aqui é exercido dentro da administração pública. Recurso hierárquico. Eu peço para aquela pessoa, eu peço para o superior àquela pessoa que emitiu uma decisão, reanalisar o meu pedido. É uma segunda pessoa analisando de novo o meu pedido. E tem que ser uma pessoa que tem uma hierarquia ali superior a quem decidiu. Eu tenho essa possibilidade dentro do âmbito administrativo? Temos sim essa possibilidade dentro do âmbito administrativo, não é só do âmbito judicial, não. Dentro do âmbito administrativo também temos isso. Revisão. É um reexame geralmente pedido por um servidor público, tá? O servidor público, ele também pode tomar medidas sancionatórias lá dentro do exercício do seu cargo. Então, ele vai pedir uma revisão daquela sanção, daquela suspensão, sua diminuição de algum direito seu, tá? Aqui, gente, só quero bater na tecla que a administração pública, ela exerce vários tipos de controle, ela exerce o seu controle interno, mas lembrando, quando foi praticado fora da lei, quando foi praticado com ilegalidade, pode-se recorrer ao judiciário. O princípio da inafastabilidade de jurisdição está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, estamos falando aqui no âmbito interno da administração, ela efetuando isso internamente, ela controlando os seus atos administrativos, ela praticando atos administrativos. Mas, se fugir da legalidade, a gente tem como recorrer isso até outro poder, sair do âmbito interno, partir para o âmbito externo. Eu borrei tudo aqui, mas fiquem calmos, que eu vou arrumar. Vamos, controle judicial. Eu falei antes de pular o slide, já está concatenado aqui na minha cabeça. Que é o controle exercido que eu falei para vocês, que quando foge da ilegalidade. Vamos ler para ver se eu falei mesmo certinho, para vocês conferirem se a professora não está ficando louca? Controle judicial, examina apenas a legitimidade e a legalidade, jamais o mérito administrativo, no que concerne a sua conveniência e sua oportunidade, ou seja, critérios do administrador, salvo se o mérito for ilegal. Gente, se vocês não lembram da aula que eu dei para vocês sobre o poder discricionário, vocês vão até não conseguir entender o que está escrito aqui. Mérito administrativo é quando a administração tem margem de atuação, ela não é vinculada a uma lei, ela pode agir, ela tem escolha como, quando agir. Então ela tem aqui uma análise de mérito, o que é conveniente, o que é oportuno. Essa análise de mérito o judiciário não pode interferir, a não ser quando foge da legalidade. Tudo que foge da lei pode ser analisado no Poder Judiciário, tá? Mas isso de quando e como agir, se esse mérito está dentro da lei, se na lei possibilita a administração escolher, aí o Judiciário não pode falar, não, escolhe A. Eu não quero que você escolhe B, não, você vai escolher A. Aí ele não pode fazer isso. Por quê? Porque aquele mérito é legal. A análise daquele mérito está prevista em alguma lei que deu a possibilidade, baseada no poder discricionário, de escolha. Ele não está vinculado. Só que quando mesmo assim houver uma análise de mérito, mas não estiver de acordo com a lei, aí o judiciário pode entrar. Aqui tem que ter ilegalidade. O judiciário só pode interferir quando tem ilegalidade, mesmo que seja no tocante ao mérito. Certo? Vamos resolver exercício para tentar ver se a gente conseguiu entender mais ou menos. Essa matéria,
é uma matéria que dificilmente cai para a área de segurança pública, tá? Já vou ser bem sincerona com vocês. Isso não quer dizer que vocês têm que pular essa unidade de aula. Não, não. Vocês vão assistir. Por quê? Porque a cabeça expande, ela nunca mais volta ao normal. Então, para vocês ficarem bem fortes, a cabeça de vocês ficar bem exercitada, então é importante até aquelas matérias que não caem muito em prova. Mas, por isso que, às vezes, aqui no conteúdo, não tem uma questão na área de segurança pública. Eu trago questão de analista judiciário, até questão de juiz, de promotor, de procurador, porque é onde costuma cair mais, tá? Vamos lá, questão FCC, área administrativa 2017. Atos da administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas... 3 segundos para você resolver. Já foi, né? Bom, vamos tentar por eliminação. Quando a gente não sabe totalmente a matéria, quando a gente está meio inseguro, a gente vai eliminando as questões que a gente tem certeza que está errado. E aí a gente vai deixando por último, vai lendo de novo, vai lendo de novo, tá? É assim que a gente consegue resolver uma questão difícil. Letra A. Dá-se sobre os atos e contratos firmados pela administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos referidos instrumentos. Bom, eu não falei para vocês que existe um controle prévio, um controle concomitante, um controle posterior? Ele está falando que não existe antes da celebração de contrato um controle. Existe sim, exerce um controle antes, um controle anterior, um controle prévio. Então essa questão aqui já está errada. Inclui a análise dos editais de licitação publicado, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos, especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a lei de licitação, ela dá pouca margem de atuação para a administração pública. Então, não pode fazer essa troca se não tiver previsto em lei. Você não pode fugir da lei. A habilitação, ela tem que ser feita como está escrito na lei 8666. Então, isso aqui já está errado. Letra C. Autoriza a suspensão de atos, contratos celebrados pela administração pública, quando instada a revogá-los ou anulá-los, não o fizer no prazo fixado. Primeiro, revogação só cabe a quem praticou aquele ato. Você vai lembrar lá na unidade de extinção de ato administrativo. Quem revoga? Baseado na autotutela, apenas a administração. E quem pode anular? O Poder Judiciário pode anular, quando tem ilegalidade. Então, essa questão já está errada, porque ela falou em revogá-lo. E não é correto. Revogá-lo cabe só no autotutela da administração pública. Letra D. Possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas quando a administração pública não sanar os vícios indicados pelo mesmo. Tem sim, eu não sei se eu trouxe a previsão legal, não trouxe, mas isso está na Constituição Federal. Tem um artigo lá, eu não vou lembrar de cabeça, eu não lembro se está no 39, que fala exatamente o que está nessa alternativa. O Tribunal de Contas tem a possibilidade de sustar. Por quê? Porque não houve não está de acordo com a lei. Se não está de acordo com a lei, na sua atuação do Tribunal de Contas, lembra que o Tribunal de Contas faz um auxílio de atuação, sim, de controle administrativo, pode haver a sustação por parte mesmo do Tribunal de Contas. Permite a sindicância das licitações realizadas pela administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos deles sempre que houver vício de legalidade insanável. Não, gente, não é sindicância a própria palavra certa, seria uma anulação, mas isso aí teria que ser decidido se foi legal realmente, porque aqui só pode entrar no mérito quando há ilegalidade, não pode haver invasão de competência, certo? Então aqui a resposta certa é a letra D de Deus, e em respeito à laicidade de dado, né? CESP, TRE, MT, técnico. A respeito do controle da administração, assinale a opção correta. Letra A. Vou esperar 3 segundinhos para vocês tentarem resolver, tá? Vamos lá? Mesma questão não. Mesmo jeito que a gente vai fazer lá.
vai por eliminação. Tá na dúvida, vai riscando aquelas que você tem certeza que ou tá errada, às vezes você nem tem certeza, mas você sabe, por exemplo, que uma revogação só faz quem praticou aquele ato. Então, se estiver falando revogação, um poder sobre o outro, já tá errado, tá? Então, você vai por onde você consegue caminhar aqui. Controle de mérito é aquele em que o órgão controlador faz o confronto entre a conduta de... Primeiro, gente, para por aí, controle de mérito. O mérito é só quem praticou o ato, querido. Você não pode ficar lá metendo bedelho por que a pessoa fez aquilo, só se está fora da lei. Então, essa aqui já está duvidosa, já está errada. Na medida em que o controle de legalidade dos atos do Poder Executivo e Legislativo é exercido apenas pelo Poder Judiciário, gente, tem certeza disso? Não acabei de falar que os poderes eles são independentes, harmônicos entre si, um controla o outro na medida dessa tripartição de poderes, da possibilidade. A gente fala muito nisso em direito constitucional. Então, nessa possibilidade faz e não é exclusivo aqui do Poder Judiciário, tá? Isso aqui tá errado. Letra C. Denomina-se controle por vinculação e não por subordinação o controle exercido por um ministério sobre uma autarquia cuja atribuição... Gente, tá linda essa questão, tá tão bonita, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar, não tem esse controle de hierarquia, tem um vínculo ali, se aquela pessoa tá cumprindo o que foi prometido na criação dela. Então aqui não é controle hierárquico, é esse controle o que finalístico. Tá bem bonita, essa aqui é correta, letra C de cachorro. Controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a administração pública é de caráter exclusivamente político? Não, olha tanto de controle que a gente viu aqui. Controle, voltando aqui, controle de mérito, controle de legalidade, legitimidade, então não é só o político. Então, a gente viu o quê? Que não é apenas esse controle político, tá? Existem outros controles que não são só políticos, por isso que a questão está errada. Segundo a Constituição, o controle externo da administração é exercida pelo Tribunal de Contas da União, tanto no aspecto de legalidade e legitimidade, como de economicidade, aplicação de subvenção e renúncia é um controle de legalidade e legitimidade, tá, gente? Aqui eu trouxe uma justificativa da questão, vamos ler junto porque é uma justificativa doutrinária e é importante a leitura dessa justificativa porque são questões em que é muito mais uma questão interpretativa às vezes por parte do aluno, tá? O aluno ele precisa ler a questão com calma, atento ao que? Os detalhes da questão. Às vezes a matéria é tão difícil, mas a questão é apenas de interpretação. Às vezes a resposta está até ali. Então é preciso ler, reler. Se está na dúvida, pula, vai para uma questão que você tem mais certeza, volta depois, não vai ficar perdendo muito tempo também lendo 25 vezes a questão. Vai para uma que você tem certeza, dando tempo você volta para essa questão, certo? Então eu trouxe aqui, na descentralização não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Essa relação é caracterizada pela vinculação. A administração direta exerce sobre a administração indireta o chamado controle finalístico. É a tutela da administração, é a tutela administrativa ou a supervisão. É o que eu falei e é o que na aula de descentralização nós falamos tanto, que não existe aqui um controle de hierarquia de uma entidade sobre outra entidade. A partir do momento que aquela entidade ela tem a personalidade jurídica dela, é ela que vai responder pelos seus atos. Desde então, ela precisa só cumprir a finalidade para a qual ela foi criada. Então, aqui não há um controle, o quê? Um controle exercido através de uma hierarquia. O controle exercido é através da finalidade. Ela tem que cumprir a finalidade. Lembrem do IBAMA. O IBAMA ele foi feito para cuidar do meio ambiente. Ele não atua lá no consumidor, que também é um direito lá nosso, dado pela Constituição Federal, regulamentado depois por lei. Mas não é o IBAMA que cuida isso.
Quem cuida da Previdência atualmente, INSS do regime geral. Então, o INSS precisa atuar nessa área. O INSS não cuida do meio ambiente. Então, eles precisam respeitar a finalidade para a qual eles foram criados. Mas isso não quer dizer que seja um controle hierárquico. E isto é um controle finalístico, tá? E se cair essa parte de controle, creio que caia dentro da parte de descentralização. Vocês têm que entender essa diferença entre controle de finalidade e o controle de hierarquia. Se você conseguir entender essa questão, creio que você consegue acertar todas as questões de controle. Porque as provas não vão além, as provas não cobram esses controles prévios, elas não cobram um controle externo, um controle interno. É muito mais uma prova mais técnica na área mesmo. Tá? Eles preferem cobrar a parte que é mais atinente ao cargo de vocês, que acredito que seja a parte de princípios, a parte de divisão de competências, essa parte que seria mais interessante na prova. Mas não deixem de revisar a matéria, não deixem de fazer questões em todos os campos, todos os itens que estão no edital de vocês, certo? Bom, por agora é só. Nós terminamos essa unidade. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam aproveitando a aula e a gente está junto na próxima unidade de ensino e um meu beijo para vocês.